Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hora certa de Brasília, 10h06. No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. A apresentação, Dylan Araújo. Muito bom dia, está no ar o Tema Livre, seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br, pode também baixar o nosso aplicativo. Aí você procura Rádios EBC, em seguida escolhe a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional está completando, aliás, 80 anos. Olhando pelo retrovisor, são décadas e décadas dessa bela história. Mas olhando para frente, será que o futuro nos reserva novas décadas e décadas? Ou o rádio, não especificamente a Rádio Nacional, mas o veículo radiofônico está com os dias contados, como alguns dizem. Como é que o rádio se transformou para estar no ar até hoje? E quais serão as novas transformações que aguardam o rádio? Essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora. Tema Livre com Dylan Araújo. Participam dessa conversa o Marcelo Kishinevski. Ele é coordenador do curso de jornalismo e professor do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, a Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro, e lá ele coordena o Audiolab. É doutor em comunicação e cultura pela UFRJ e é vice-coordenador do grupo de pesquisa rádio e mídia sonora da Intercom, a maior associação científica da área de comunicação no país. Depois desse longo currículo, bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Dylan, a você e aos ouvintes da Rádio Nacional. Prazer estar aqui. E o Marcelo trouxe com ele também uma de suas pesquisadoras, orientandas, a Cíntia Ribeiro. Ela é jornalista e mestranda em comunicação social na UERJ. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui hoje com vocês. O prazer com certeza é nosso. E reforça o nosso time aqui no estúdio, o Marco Aurélio Carvalho, que você já conhece pelas transmissões conjuntas, pelas transmissões em rede das rádios da EBC. Ele é jornalista, radialista e professor. Há 26 anos ele dá palestras, cursos e consultorias para emissoras e projetos radiofônicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Entre outros eventos no exterior, ele foi professor do curso de aprimoramento dos jornalistas da BBC Brasil em Londres, isso em julho de 2004. E é claro, ele é o apresentador do programa diário Todas as Vozes na Rádio MEC AM. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Dylan. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Marcelo. Que reencontro legal, gostoso com Marcelo Kishinevski, que é uma fera nesse assunto. Com você, Dylan, que está brilhando. Dylan é o que eu chamo de natural sucessor de nós, apresentadores de programas jornalísticos, de debate. Eu me lembro do Dylan começando aqui como repórter e desde cedo a gente já dizia, esse menino vai longe, gente. E você também, Cíntia. É uma honra estar aqui nesse debate com vocês, uma reflexão tão importante que é sobre nossa paixão. Temos sempre o risco, né, Dylan, quando falamos de paixão, de falar apaixonadamente e talvez façamos aqui alguma defesa exagerada da nossa paixão. Mas o rádio realmente é uma paixão. Vamos tentar, eu, Marcelo, Cíntia, fazer isso, né, colocando um pouquinho de racionalidade em nossas paixões. Mas a paixão é ótima sempre como combustível e eu tô mais para um natural aprendiz. E para quem nos acompanha e não tem a imagem do estúdio, eu vou dar uma noção. Nós estamos os aprendizes de um lado, a Cíntia e eu, e os professores do outro, o Marcelo e também o Marco Aurélio. E também tem o seu lugar sempre reservado para esse debate. Você envia sua mensagem pelo WhatsApp, o DDD é 21 e o número é 99903-5329. Eu repito, 99903
5329. Pode também entrar em contato pelo telefone DDD 21 2117 6919 2117 6919. Aguardam aqui o seu contato a nossa produtora Alessandra Hirtenkauf e também a nossa assistente de estúdio, a Maria da Glória Ferreira, e completa o time do Tema Livre aqui no estúdio nessa manhã o operador técnico Marcos Nakata. Eles gostam de complicar a vida da gente que está no microfone, é o Marcos Nakata. Desculpa, completando o time aqui do Tema Livre. Bom, era uma vez uma redação de rádio onde as notícias chegavam pelos telétipos, os telex, né? Uma máquina de escrever eletromecânica e também muito barulhenta, que era usada para transmissão de dados, para fazer uma ligação para um município vizinho como Niterói. Era necessário aguardar talvez 1h30, 2 horas, e adivinha só, desde esse tempo as pessoas diziam que o rádio estava para acabar. A morte do rádio já foi anunciada várias vezes, como a morte dos livros e do jornal impresso. Antes por causa da televisão, depois a morte do rádio foi anunciada por causa da internet. Então eu queria saber de vocês, se vocês ouviram muitas vezes também o anúncio da morte do rádio e por que vocês acham que ele continua vivo até hoje. Dylan, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Quando eu estava fazendo mestrado, isso lá se vão quase 20 anos, né? Estava defendendo meu mestrado. Eu tinha falado disso, que com a convergência digital, o rádio analógico estava fadado a desaparecer em poucos anos, né? De certa forma, a gente está caminhando para isso, mas ainda não aconteceu. O que levou o rádio a sobreviver nesse cenário hoje digitalizado, né? Com tecnologias móveis, com todo mundo com celular para falar com as outras pessoas, inclusive para produzir conteúdo e colocar nas redes sociais? O rádio se mostra um meio muito resistente. Por quê? Porque é palavra falada, né? Então a gente tem sempre a relação de proximidade com os apresentadores, com os repórteres, com os comentaristas. A gente estabelece um vínculo emocional com eles, né? E isso vai sobreviver, não importa o suporte em que você esteja. Pode ser no rádio analógico, pode ser no AM, no FM, pode ser na internet, pode ser no rádio digital, que não veio para o Brasil, mas que já está implantado em vários países. A gente tem essa discussão em andamento. Infelizmente, o governo Dilma decretou o fim do rádio AM, né, ao estabelecer o decreto de migração do AM para o FM. E a gente está diante desse impasse de quem vai migrar, quem vai ficar no AM, o que vai acontecer com a AM que persistir, né, no analógico, né, vai ser digitalizado, o que vai acontecer com essas emissoras de rádio Brasil afora. A gente está falando de um meio extremamente popular, um meio que, segundo os últimos dados disponíveis da Fundação Getúlio Vargas, emprega mais de 300 mil pessoas no Brasil, né? E um meio que está presente no cotidiano de todos os brasileiros, né? Você tem aparelhos de rádio ainda hoje em cerca de 90% dos lares. Que meio tem essa penetração? Só a televisão, e a televisão só chegou lá nos anos 90, né? Embora ela seja bastante popular desde os anos 70. Você concorda, Marco Aurélio? Eu concordo com quase tudo, mas acho que Marcelo e eu temos uma opinião um pouquinho diferente sobre começos e finais, sobre chegadas e partidas. Primeiro, quando a gente fala assim de o rádio vai acabar, temos que pensá-lo em 3 aspectos. É mais ou menos como alguém afirmar o seguinte: usar o teclado ASDFG, CCDilha, LKJH vai acabar. Não, o que acabou foi a máquina de datilografia. A gente continua usando as mesmas técnicas, só que digitando no teclado do computador. Então, que 3 aspectos são esses? Primeiro, o que é exatamente que a gente chama de rádio, né? Então, o primeiro aspecto é comunicar, tendo como fio condutor o som. A mídia sonora, como se diz no Intercom. Isso não só não vai acabar, como se fortaleceu, como vai crescer ainda mais. E esse é o meu entendimento do que é rádio. Rádio é mídia sonora. É uma comunicação que você pode até botar uma câmera aqui no estúdio, transmitir, tal, mas a principal forma de comunicação é som e a linguagem do som. Até vale a pena uma reflexão de muitas rádios sobre a validade ou não da câmera no estúdio, que na minha opinião tem que ser analisada caso a caso, porque parte da magia do rádio está exatamente na capacidade que ele tem de construir imagem com som, e não o som a partir da imagem, né? Então,
se a gente entende rádio como aquele meio de comunicação que se comunica por som, e aí não importa que aparelho de rádio, eu não só afirmo que não vai acabar, como afirmo que fortaleceu, como afirmo que o que se enfraqueceu, o que foi enfraquecido foram as empresas por causa da pulverização da concorrência, mas o rádio como linguagem, como transmissão via som, como construção da imagem a partir da linguagem sonora, não só cresceu com a chegada da internet, como vai crescer ainda mais. O problema é que as empresas, mas aí é a segunda discussão. A segunda é a empresa. As empresas, sim, porque pulveriza a concorrência e elas ficaram num aperto que elas agora concorrem não só com rádio web, com rádio comunitária, com rádio isso, rádio aquilo, como também com outras opções de lazer, via rede social, via televisão, também oferecidas pela internet. As empresas, cada veículo das empresas tem um drama e elas estão vivendo isso, fazendo alguns cortes e tudo. Agora, se você somar todo mundo que ouve mídia sonora no Brasil, esse número cresceu e não diminuiu. Então, primeiro rádio como mídia sonora. Na minha opinião, não só se fortaleceu com a internet, eu nas palestras que eu dava nos anos 90, estão aí ex-alunos meus da Unir, da ONG que eu coordeno, que podem dar esse testemunho, inclusive uma delas é aluna do Marcelo. Eu nos anos 90, início dos anos 2000, eu dizia, e a Renata Victor pode confirmar isso, eu dizia assim, a internet, ao contrário do que muita gente pensa, é a namoradinha do rádio. É a namoradinha do rádio. Então, o rádio como mídia sonora cresceu. A empresa, o veículo, fica num desafio, porque fica no colo do veículo, de cada empresa, uma concorrência imensa. Está concorrendo até com a rádio do padeiro. Pensar, quer dizer, como é que essa mídia sonora continua se ela se inviabiliza como modelo de negócio? E a última coisa é o aparelho, que é a confusão que o pessoal faz. O aparelho de rádio era grandão, no meio da sala e tudo, virou portátil nos anos 60 por motivos que a gente pode falar depois. Mas, então, o aparelho agora é o meu celular. Aliás, eu mostro aqui para vocês, atenção ouvinte, estou mostrando aqui para a galera que está no estúdio. Meu celular, o meu irmão brinca comigo que ele diz que aquele rádio imenso de onda curta que eu usava antigamente, que era meu brinquedo na adolescência, agora está no celular. As rádios no Brasil, que eu ouvia na onda curta, está aqui numa página, na outra página, rádios pelo mundo. Então, o aparelho muda, a mídia sonora não, entendeu, Gil? Então, o rádio como mídia sonora, na minha opinião, cresceu e vai crescer ainda mais. Depois eu vou te pedir para comentar desse desafio, quer dizer, se para as empresas começa a ficar inviável, e a gente acompanha algumas empresas hoje que passam por crise, é claro que polêmica, eu não falei inviável, eu falei que elas vão ter que se repensar, elas vão ter que se repensar. Sim, é um desafio, eu que falei inviável. Temo pelo que possa acontecer na sequência desse debate. Quando eu falo em se tornaram inviáveis, é porque a gente vê algumas rádios que já fecharam, outras estão aí com desafio, passaram por greves, inclusive, há pouco tempo, por conta de falta de pagamento de seus profissionais, quer dizer, pensar que a mídia sonora, ela tem uma penetração maior, então a gente tem que pensar por outro lado, quem é que vai fazer com que essa mídia sonora funcione, se não é iniciativa privada, quais são as outras possibilidades. Mas eu queria ouvir da Cíntia também, aproveitando que ela é mais jovem aqui, e jovem pesquisadora, por que as pessoas continuam ouvindo o rádio? Quer dizer, se o rádio para que ele permaneça, ele precisa de ouvinte. Você ouve rádio, aliás, sendo pesquisadora? Ouço, claro. Rádio é um hábito, né? É o costume do brasileiro. Por exemplo, eu desde criança vejo meus pais ouvindo rádio, os dois juntos na sala. Então, assim, é um hábito de escuta coletiva. Eu acho que isso faz parte do universo brasileiro, sabe? Está sempre reunido e o rádio acaba se adequando a esse costume brasileiro. E também existe a questão do rádio no carro, que é muito importante. Que, por exemplo, a gente pode falar que a gente tem internet o tempo inteiro no celular. Mas a gente pensar que o número de acidentes de carro são ocasionados por celulares atualmente, o rádio é uma grande saída, porque você consegue se informar minuto a minuto, né? Ao news atualmente, sem precisar estar conectado, sem precisar estar lendo no aparelho, desviando sua atenção total ali do trânsito. Então, assim, é muito importante. Por exemplo, assim, você consegue saber o que está acontecendo ao seu redor atualmente pelo rádio. Até mesmo porque começaram a utilizar aplicativos como o Waze, as rádios. Então, assim, consegue dar realmente uma visibilidade para o ouvinte sobre o que está acontecendo ali, minuto a minuto. Então, assim, é muito importante ainda para o brasileiro o rádio. Acredito que ele sim vai se reinventar. Não acredito na morte do rádio, assim, por um bom tempo ainda. Acho que ele vai
pegar a internet, vai conseguir utilizar ao seu favor. Eu acho que ainda está nesse momento de transição ainda, de conseguir se adequar às novas realidades. Mas no futuro bem próximo, acredito que ele vai conseguir inserir totalmente a internet no seu dia a dia. Vou aproveitar a fala aqui da Cíntia para que a gente pense também um pouco essa reinvenção do rádio. A Cíntia falou de algumas transformações e da associação do rádio com o aparelho celular. E o Waze, que foi citado aqui como aplicativo, ele tem uma característica interessante, que ele é alimentado por vários usuários. Cada um dos usuários pode colocar ali uma informação. E o rádio hoje se faz também com a colaboração maciça, né? E, em alguns casos até dependência desses conteúdos, dessas informações que o próprio público manda. Essa é uma transformação, talvez a gente pode dizer recente, do ponto de vista da contribuição pela internet. Mas quais foram as outras transformações importantes que vocês se recordam da história do rádio que permitiram que ele se mantivesse até os dias de hoje? Pensando um pouco das principais transformações sofridas pelo rádio. Isso é muito interessante, Dylan, que você falou, porque, e ouvindo a Cíntia falando, né, sobre o rádio ser o pioneiro do minuto a minuto, né? Sim. O rádio é o inventor do tempo real. Se é que a gente pode falar em tempo real, claro que não é exatamente tempo real, mas é logo ali na sequência dos acontecimentos você tem a possibilidade de relatar o que acabou de ocorrer, né? E a internet, ela se nutre disso, né? Ela se alimenta dessa ideia de que ela é a fundadora do tempo real. E não é verdade, isso tem muitos anos. A gente tem essa possibilidade no rádio desde os anos 30 e 40, quando o rádio já vai tecnologicamente possibilitar a entrada ao vivo, principalmente via telefone fixo. Então acho que a gente tem muitas mudanças tecnológicas, mas em essência você ainda tem a mesma característica do rádio estar aberto a essa possibilidade de você cobrir os assuntos minuto a minuto, em tempo real, e você também incorporar outras vozes ao noticiário, né? Seja antes por telefone fixo, seja agora via celular, via WhatsApp, via redes sociais. Nós estamos conversando aqui e nesse momento está havendo um grande diálogo sobre o que nós estamos conversando aqui nas redes sociais, no perfil da rádio, entre os ouvintes da rádio, né? Então essa é uma conversa expandida. Isso faz parte de um conceito que eu estou tentando desenvolver com o meu grupo de pesquisa lá na UERJ, que é o conceito de rádio expandido. O rádio não é só o que a gente veicula em antena, né, via ondas hertzianas, o que chega na casa das pessoas via AM/FM. O rádio é também uma conversa ampliada, que se dá às vezes nas redes sociais, às vezes no contato face a face entre os ouvintes, né, e em outros meios de comunicação também que remetem ao que a gente veicula no rádio. Marco Aurélio, sobre essas mudanças, as transformações pelas quais o rádio passou, seja em termos de conteúdo ou na relação com outras mídias, já teve, alguns diziam que tinha uma dependência, alguns diziam que havia uma dependência, por exemplo, do rádio com relação ao telefone. Hoje falam que quando cai a internet, algumas rádios caem juntas. Quais são as transformações que você destacaria pelas quais o rádio já passou? Essa situação aí de cair junto e tal, ela é um ponto fora da curva, porque na verdade, em geral, quando há uma crise tecnológica, ou por exemplo um apagão como o de julho de 2001, o grande meio de comunicação foi o rádio, né? Por causa dos radinhos de pilha, agora com celulares por causa da bateria. O rádio se adapta e faz a transição. Toda a tecnologia se adapta, né? Porque é o que você pode dizer assim, Marcos, mas isso a televisão também se adaptou, novo momento e tal, mas o rádio tem duas facilidades, dois aspectos que facilitam essa adaptação. Não, por isso que ele não vive o drama que estão vivendo os jornais impressos, que dependem, né? O impresso, ele depende de insumo como, por exemplo, o papel, depende da pessoa comprar diariamente o jornal ou ser assinante. O rádio não, você pode ouvi-lo no celular, já está usando o celular mesmo, pode colocar uma pilha no aparelho de rádio, que ainda tem muita gente que, eu, por exemplo, tenho, né? E muitas outras pessoas ainda têm seu rádio portátil dentro da mochila ou no rádio de carro. Então, primeiro, ele consegue com mais facilidade do que outras tecnologias de mídia essa adaptação, primeiro porque ele depende de produção de som e apenas som.
Isso torna tudo isso muito mais simples do que depender de impressão e, portanto, de uma lógica fabril, de você estar ali todo o tempo, né, com a rotativa imprimindo o jornal, ou da televisão, que você tem que gerar som e imagem. O que isso provoca? Isso provoca um custo menor. Quer dizer, rádios comunitárias custam menos para você mantê-las no dia a dia do que jornais comunitários ou uma TV comunitária. Rádios grandes custam menos do que você manter uma TV grande, de grande porte, ou um jornal de grande porte. E assim, proporcionalmente ao tamanho, sempre o rádio vai ser mais barato para fazer, para veicular, para emitir, para ser o que antes chamávamos de emissor, porque hoje em dia todo mundo é emissor, é mais barato do que os outros meios. Se adapta rapidamente também, Dylan, porque o som tem essa magia, né? O som, ele existe, a produção de som na humanidade desde os primórdios da humanidade. O som como forma de comunicar. E o som é universal. O som não depende de alfabetização. Nós vivemos num continente latino-americano que tem toda uma história de cultura oral, da oralidade, né? Um programa de rádio famoso do Peru tinha como nome Mi Paisano Me Contou, quer dizer, meu compatriota me disse, me contou, que era um programa de rádio que tentava trazer para o ar as histórias contadas pelo vovô e pela vovó. Então, vamos aqui a alguns aspectos citados por Cíntia e por Marcelo que podem nos ajudar nessa pista. Por que o rádio se adapta tão bem? Primeiro, o imediatismo citado por Cíntia e completado por Marcelo. Não, o rádio continua, Marcelo, inclusive, professor, transmitindo, não só logo depois que acontece, não, transmitindo durante, né, como uma transmissão, não só as transmissões de futebol, as transmissões esportivas que acontecem em tempo real, mas também a transmissão de um incêndio, né, a gente vai lembrar aqui de grandes coberturas do Milton Parron, por exemplo, no incêndio do edifício Joelma, foi uma cobertura que ficou notabilizada. Milton Parron na época era da Rádio Jovem Pan, ele atualmente é quem preserva a memória da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ou a cobertura de um Itamar Freitas da Cidinha Campos no incêndio do edifício Andorinhas, aqui no Rio de Janeiro, na década de 80, ou tantas e tantas coberturas de grandes eventos ao vivo que a Rádio Nacional fez e continua fazendo. Então, essa coisa do imediatismo, essa coisa do ao vivo. Então, esse barateamento no custo de produção e esse estar no fato com mais agilidade, justamente porque precisa de menos coisa, menos equipamento para estar ao vivo, fazem do rádio o mais eficiente camaleão. Ele se adapta a cada novo cenário de correlação de forças, das forças da tecnologia, das forças de como o ouvinte consome, das forças de que outros meios de comunicação estão em jogo. Ele se adapta com muita rapidez, Gila. É interessante, agora a gente... otimista, Dylan, reparou. Nos aspectos da sobrevivência e adaptação. Chegou até a falar numa rádio camaleônica, né? Agora, eu queria, a Alessandra, a nossa produtora, a Alessandra Richtenkauf, vai trazer a participação de um dos nossos ouvintes para a gente passar por uma etapa diferente aqui do nosso programa. Então, Leandro Silveira, de Niterói, ele faz o seguinte questionamento: quais novidades o veículo radiofônico tem que incorporar à sua estrutura cotidiana para angariar novos ouvintes? É interessante que o Marcelo citou a migração para a rádio digital, chegou a mencionar também na migração da rádio FM para a rádio FM, isso considerando as rádios que ainda estão na AM, como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Essas são mudanças que já estão aí previstas, a gente já está flertando com elas há algum tempo. É necessário pensar em outras. Hoje a gente já tem trabalho bastante para pensar no que será a migração para o rádio digital aqui no Brasil, por exemplo. Vocês acreditam que essa mudança vai de fato acontecer? Ela pode acontecer ainda na próxima década? Pode demorar muitas décadas para que a rádio no Brasil seja a rádio digital? Como é que vocês estão acompanhando esse processo? A gente está trabalhando com duas encrencas aqui, né? Dylan, Alessandra, a gente está falando da migração para o FM e do rádio digital. São duas encrencas diferentes, vamos dizer assim, né? A migração para o FM foi decretada pela presidente Dilma e é uma realidade. A gente está começando a migração em cidades menores esse mês. Das 1.200 emissoras, se não me falha a memória, em operação em AM no Brasil, 80% solicitaram a migração.
Eu participo de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, que existe há 25 anos, né, formado por pesquisadores do Brasil inteiro. E no último ano, o grupo de pesquisadores fez uma carta pública, inclusive à EBC, pedindo que a EBC solicitasse a migração. Né? Por que isso? Porque entendemos que o rádio cada vez mais está caminhando para a FM. Embora em algumas regiões do país você ainda tenha uma presença importantíssima do AM, onde você tem uma vasta extensão territorial, a Amazônia, por exemplo, o alcance do AM de 400, 500 quilômetros de raio é fundamental para a integração nacional. O FM não chega tão longe, o FM chega a 80, 100 quilômetros de raio. Agora, o fato é que o AM não pega no celular. E 2/3 dos celulares, que hoje são os novos radinhos a pilha, hoje estão capacitados para sintonizar rádio em FM. Então todos os empresários querem ir para o FM, por isso que todo mundo pediu. Nós queremos, claro, no grupo de pesquisa da Intercom, que o rádio público também esteja presente nesse novo cenário, né, em posições privilegiadas, em boas frequências no FM, para atender o público. Mesmo que ele mantenha operações em AM, que ele também solicite para migrar para o FM. Como as grandes emissoras comerciais já fazem há 10 anos. Né? Elas replicam o seu sinal do AM em FM. Tanto que o Marco Aurélio falou que o rádio não morre jamais, mas tem algumas coisas no rádio que vão sumindo, né? Isso. Com o passar do tempo. Então você vê que tem, por exemplo, um declínio hoje do rádio musical. Isso, nós vamos falar do o AM, né? O AM está matando o rádio musical FM tradicional dos anos 80 e 90. Né? O rádio informativo está sendo replicado no FM e está mudando a cara do FM. E aí a gente, né, pegou o comentário do Marco Aurélio de que nunca se ouviu tanto rádio, que o rádio hoje está realmente no momento privilegiado, é o namorado da internet, e é verdade, mas isso também se deve à presença hoje do rádio informativo no FM, que mudou a cara do FM, estabeleceu um outro tipo de relação muito mais duradoura, muito mais profunda do que aquele rádio musical que era a indústria do jabá ali, reproduzindo música de trabalho dos artistas, aqueles sucessos fabricados pelas grandes gravadoras que muitas vezes até já nem existem mais. Né? Será que a gente pode pensar numa outra relação também com o rádio, quando a gente fala das rádios que veiculam conteúdo religioso? Porque existe essa relação da informação, existe uma relação com a música, mas a gente também tem aqui no nosso estado uma grande quantidade de rádios que veiculam conteúdo religioso, e que é a pesquisa da Cíntia. Sim, 19 das 42 rádios no Daio Carioca. 19 de 42. Isso. Quase a metade. Quase a metade veicula conteúdo religioso, assim, e é um número bem expressivo, né? Mas isso é reflexo da cultura brasileira, que hoje em dia o número de evangélicos vem crescendo, assim, de uma maneira muito grande, de uma forma muito grande. Isso reflete também na mídia. É um reflexo. Eu costumo falar que a igreja leva para o rádio e o rádio leva para a igreja. É como se fosse um marketing cruzado. Porque quando eles criam uma rádio que veicula conteúdo evangélico, por exemplo, a rádio já nasce com um público cativo, que as pessoas, os fiéis daquela religião, serão ouvintes assíduos daquela rádio, entendeu? Então, assim, a gente pega no Rio de Janeiro que uma das principais rádios é evangélica, transmite conteúdo evangélico diariamente em sua programação, e não é vinculada a nenhuma igreja, mas toda a sua programação tem uma vertente religiosa, assim. Então é importante, é um cenário importante no Rio de Janeiro, principalmente. No Brasil, se a gente pegar a mídia no Brasil inteiro, você percebe que sim, a religião está com um espaço bem grande na mídia, até mesmo por causa da igreja pentecostal, que é um hábito deles, a mídia sempre teve incorporado, já nasceu com a mídia, a igreja pentecostal. Então, assim, é um cenário importante porque vai disseminando, sim, conteúdo religioso. E, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, a Rádio Melodia está sempre brigando em primeiro lugar. Então, assim,
É importante, sim, e vai crescer. Isso Tem crescido muito, Dila. A gente está fazendo na UERJ uma pesquisa grande, né? Um grupo de pesquisa que eu lidero lá na UERJ, a Cíntia faz parte. A Cíntia está cuidando exatamente do rádio religioso, mas tem pessoas cuidando de várias áreas do rádio. E a gente está mapeando essa reconfiguração do rádio, a indústria da radiodifusão sonora no Rio de Janeiro, né? E esse é um dos sintomas mais evidentes. Você tem um crescimento do conteúdo religioso no rádio, você tem um afunilamento, você tem alguns segmentos de programação radiofônica que estão crescendo, estão ganhando força. O rádio mais popular, o rádio que tem espaço para gêneros musicais populares, sertanejo, samba, enfim, você tem uma série de gêneros que são bastante populares, e essa programação é a que está sendo hegemônica hoje. Por que isso acontece, né? Porque tem um outro tipo de ouvinte do rádio também que foi embora para outras plataformas, né? Tá ouvindo em outros lugares o rádio. Isso nos leva à discussão do rádio digital, que você falou mais cedo, mas eu não respondi. Eu prometo responder daqui a pouco. Mas só para concluir o raciocínio, quer dizer, você tem hoje o rádio que está na internet, o rádio que está em outras plataformas, e muitas vezes alguns ouvintes não têm nem a percepção de que estão ouvindo rádio, mas estão ouvindo rádio. Porque às vezes ele já não relaciona o site que ele está ouvindo, o conteúdo radiofônico, não atribui aquele conteúdo o nome de rádio. Isso é impressionante em sala de aula. Eu falo com os meus alunos no primeiro dia de aula, quantos aqui ouvem rádio? E aí um número, né, entre 30% e 50% levanta a mão e diz que ouve rádio. Mas aí com o tempo, com o decorrer do curso, você vai vendo que outros alunos que não levantaram a mão têm informações sobre conteúdo radiofônico e vão trazer opiniões sobre coisas que eles ouviram em outras plataformas. Eles dizem, não é rádio. E é rádio. Podcast, não é, mas é rádio, é outra coisa. É mídia sonora, é mídia sonora, é rádio. Agora, só para pontuar uma questão, que quando o Marco Aurélio falou sobre esse desafio que para as empresas hoje, né? Que eu quero responder ao Leandro, inclusive, sobre isso, Leandro Silveira. Claro, mas eu fiquei aqui com uma coisa na cabeça, que justamente esse uso da rádio hoje pelas religiões inaugura uma das formas também, não sei, inaugura não, porque tem uma prática antiga similar a essa, que é quando o público ajuda na sustentação do veículo. É um outro modelo de negócio diferente das rádios comerciais, mas que não é tão novo assim, não. Tem uma rádio muito antiga, exatamente, da Rádio Sociedade, que também foi mantida por recursos sem falar nas rádios dos retentoristas, dos católicos nos anos 50, que a Rádio Aparecida nasceu assim, com o Clube Ouvinte. É isso, quer dizer, não só na era dos radioclubes, você tem histórias e mais histórias. Boa parte das rádios educativas católicas da América Latina nasceram de doações do governo e do ouvinte, né? Como as rádios da Herbol na Bolívia, como as rádios do MEB no Nordeste brasileiro. Isso é pós-era das rádios clubes, né? Já na era da rádio privada. Mas eu queria então responder ao Leandro Silveira e comentar, Dylan, Marcelo, Cíntia, Alessandra, Glória, Nakata, comentar essa história do FM estendido que o Marcelo falou, e nova discordância entre mim e o Marcelo. Olha que legal, é bom, né? Debate essa história, e quando ele diz que as rádios musicais estão perdendo espaço por causa da chegada das rádios faladas na FM. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que isso é consequência, não causa. É consequência de um problema das musicais e não causa do problema para as musicais. Mas já a gente fala sobre isso. Sobre a pergunta do Leandro Silveira, um abraço para você, Leandro. Uma honra sempre falar contigo. Sobre a pergunta do Leandro, eu diria o seguinte, ele pergunta o que precisa do teu rádio para se adaptar. Eu respondo, humildade. Humildade dos dirigentes das rádios, dos apresentadores das rádios, dos nossos egos e dos egos dos diretores. O que eu quero dizer com isso? Eu fui gerente, vocês sabem disso, alguns aqui sabem disso, fui coordenador nacional do esporte na CBN, fui gerente por um tempo da Rádio Globo do Rio e depois por muito tempo da Rádio Globo de São Paulo. É impressionante a resistência que a gente sofre dos apresentadores e dos outros colegas de diretoria quando a gente diz, mesmo que o preço seja perder a audiência no primeiro momento, vamos atualizar, vamos mudar. Não, mas o ouvinte gosta assim, mas gosta assim, gosta assim. Que é a tal da audiência inercial. O que é a audiência inercial? Aquele ouvinte que já está contigo. Você, por medo de perder o que já está contigo, você tem medo de inovar para buscar o que não está contigo. E aí vira um nó
que é uma luta. Bom, eu tive que enfrentar essa batalha por 11 anos e meio em cargos de gestão, 12 anos em cargos de gestão na outra empresa. Então, Leandro, o que falta para o rádio se adaptar aos novos momentos? A humildade de não ter medo de repensar suas verdades absolutas. Não pode existir verdade absoluta em ciência humana. Não pode existir verdade absoluta em comunicação. Segundo, sobre a história do FM estendido. Daqui 10 anos no máximo, lá venho eu com alguma suposta verdade absoluta, mas não é. São apenas hipóteses, tá? Não estou falando de tese, estou falando de hipótese, já que eu vou ter a honra de ser aluno do Marcelo numa disciplina no mestrado da UERJ. Já estou aqui me policiando para falar em hipóteses, Marcelo. Uma hipótese. Daqui 10 anos, essa é a minha hipótese, a gente nem vai estar mais discutindo a AM/FM. Porque essas plataformas serão obsoletas. A gente vai estar, tudo vai trafegar via celular, telefonia móvel, o rádio de carro que pega direto via satélite o som da rádio, não precisa mais do transmissor do AM e da FM. A AM e FM vai ser um debate do passado. FM estendido tem um problema. Ele tem suas vantagens, a EBC tem mais é que está lá também, mas tem um problema. As pessoas vão ter que comprar rádios que tem FM estendido. Isso leva um tempo. E uma adaptação. Para esclarecer, Marco Aurélio, a gente está falando de rádio expandido, né? O rádio que transborda para outras plataformas. Porque o rádio estendido, o FM estendido, é aquela ideia de colocar uma série de emissoras do AM. Que é o que você falou que a EBC deveria estar. 88 que a EBC deveria estar lá. Você não, eu acho que não. O grupo da Intercom, inclusive, divulgou a carta aberta à EBC pedindo que solicitasse uma frequência no dial atual entre 88 e 108. Isso eu concordo contigo. Entre 88 e 108 eu concordo contigo. No estendido, que é para onde algumas emissoras estão indo, tenho minhas dúvidas se vale a pena. Aí eu concordo contigo. Agora, o que é fundamental lembrar aqui? A Rádio Nacional poderia estar nesse exato instante transmitindo em AM/FM. Não transmite, sabe por quê? Na transição do governo Sarney para o governo Collor, o canal de FM que nós tínhamos aqui, a Nacional FM, foi privatizado, foi entregue ao empresário, o PC, né? O Paulo César Ferreira, virou RPC. Então, assim, houve uma privatização do canal de FM. Você podia estar hoje, agora, aqui transmitindo em FM, Dylan, se não fosse essa privatização do serviço público, de um veículo público de comunicação em FM. Agora vamos à minha divergência cordial com o meu futuro mestre da UERJ a partir da semana que vem. Eu seria aluno da UF no mestrado, mas teria a honra de assistir uma disciplina com o Marcelo e com o João Batista de Abreu na UERJ. Eu não acho de modo algum, mas repito, eu trabalho com hipóteses, não com verdades absolutas, que a presença das rádios de notícias esteja essa presença fazendo com que a rádio musical se esvazie na FM. Eu acho que é o contrário. O enfraquecimento do ouvir música na FM, que começa no início da década de 90, fez com que os diretores de rádio vissem nisso uma oportunidade de jogar a sua AM para lá, quer dizer, pela precariedade do AM e pela perda de peso e importância da música no FM, de jogar para lá as suas AMs também, transmitir simultâneo. Por que enfraquecimento da música? Porque desde a década de 80, com o Walkman, não precisava chegar até o teu MP3, não, o Walkman, aqueles que a gente carregava, que tinha um CDzinho, né? Desde ali, as pessoas passaram a ter outras possibilidades de consumir música, sem depender do rádio. Desde do início dos anos 90, eu estive nos Estados Unidos no Congresso de Rádios Públicas em 93 e reparei que 1/3 das FMs, tanto em Baltimore como em Gloucester, que foi outra cidade que eu fiquei alguns dias, 1/3 das FMs já era de rádios faladas. Isso no início dos anos 90. Por quê? Porque o norte-americano já percebia que as pessoas tinham outras possibilidades para ouvir música. Então, e as rádios brasileiras começaram já no início dos anos 90, as FMs musicais, a incorporar elementos falados em maior quantidade dentro das músicas. Humor misturado com música, no caso das rádios jovens de rock and roll, de música pop, notícia intercalando música, como a Rádio JB, que fazia isso no AM, transportou essa ideia para o FM no início dos anos 90, entrevistas com os cantores e tal. E até a nossa MEC FM, que é uma rádio de música erudita, tem programas de conteúdo falado em seu conteúdo. Por quê? Porque sabe que só música, perdeu um pouco o sentido no rádio, porque as pessoas têm outras oportunidades. Então, na minha opinião, o caminho é ao contrário. Quer dizer, a perda de peso do ouvir música no rádio, que não vai deixar de existir rádio musical, na minha opinião, não vão deixar de existir. Mas elas têm que incorporar elementos falados.
isso abriu uma oportunidade para que, enfraquecidos pela baixa qualidade do som do AM, as faladas entrassem ali também. Eu não vou divergir do Marco Aurélio assim frontalmente. Tem aquela história dos educadores, né? Os educadores nas últimas décadas falam não só em ensino, mas em ensino-aprendizagem, né? A gente vai ter esse semestre muito tempo para discutir isso em sala de aula. Vai pegar fogo essa aula na UERJ, nas quartas da tarde. E a gente aprende também com os alunos, né? O tem espaço para ouvinte na aula? Né? Tem, estamos Você já pensou, eu, Marcelo, João Batista e Cíntia juntos na mesma sala de aula? Imagina só. E Renata Victor, e Silvana Lemos. Agora, por falar tinha que transmitir esse negócio ao vivo. Por falar em ouvinte, a gente vai trazer a participação de mais um ou dois ouvintes, pelo menos, para ajudar também a pautar a nossa conversa. Só vou falar em duas frases, só para acrescentar o que o Marco Aurélio respondeu ao Leandro. Quer dizer, para mim a chave não é só humildade, mas principalmente conteúdo, né? O rádio vai sobreviver, não importa em qual plataforma, desde que ele tenha condição de oferecer um conteúdo de qualidade, atendendo aos seus públicos-alvo, né? E aí, cada vez mais segmentado, é o que a gente está vendo no Brasil e no exterior. Alessandra Rittenkauf. Então, vamos começar com o Tito Mineiro. Ele é ouvinte apaixonado por rádio, advogado, membro da Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro. Ele fala, primeiro demonstrar a importância do rádio, desde as públicas como as privadas, em momentos singulares da vida em política nacional, desde a revolucionária rede da legalidade em idos dos anos 60 até nível estadual, o escândalo da Proconsult nos anos 80. Apontando também as gloriosas, desde a Rádio Jornal do Brasil até a Rádio Roquete Pinto AM, assim como a Rádio Comunitária, o Grupo de Rádios de Terceira Idade, a Rádio dos Ativistas, desde Ninja até a Mama Press. O que acham a respeito dessas incubadoras populares falantes em criações alternativas de rádio que também tem público cativo e crescente, imortalizando a essência do rádio? E a outra pergunta, no caso é da Fátima de São Gonçalo. Ela fala, o rádio é companheiro, é amigo, é fácil de carregar para todo lado e a qualquer hora. Como fazer para que os jovens e as crianças gostem de ouvir rádio? O futebol ainda é ponto de audiência expressiva no rádio? Vamos lá? O Marco Aurélio já Quem falou. se sente mais à Eu já vontade falei começa. muito. Vamos lá, já falei muito. Perdi ali o nome do primeiro ouvinte. É o Tito Mineiro. É o Tito Mineiro, né? Obrigado, Tito, obrigado, Fátima, pelas questões. Acho que são questões importantíssimas. Tito, respondendo primeiro a você, eu acho que a gente tem esse papel importantíssimo do rádio, dessa atuação política que ele teve ao longo das décadas. Foi importantíssimo a Rádio JB durante o escândalo Proconsult, em que houve uma tentativa de manipulação das eleições para governador no Rio de Janeiro em 82, e a rádio foi ali na primeira hora mostrando que os dados não batiam com a apuração paralela, né? E depois você teve toda uma movimentação de rádios livres nos anos 80 e principalmente nos 90. Tive a oportunidade de participar diretamente do movimento de rádios livres. Eu ajudei a criar na época a Rádio Livre da UFRJ em 89, depois participei do movimento que levou à organização do Coletivo Nacional de Rádios Livres e em 98 desagou na regulamentação da radiodifusão comunitária. Cada vez mais o rádio comunitário vai ter esse papel central na radiodifusão sonora. Por quê? Porque são novas vozes que estão emergindo. Nesse sentido, a gente tem um projeto na UERJ que é de produção de conteúdo radiofônico com os alunos de jornalismo e também alguns de relações públicas, em que a gente produz o material e coloca na internet no portal Radiotube. É um portal colaborativo, né, mantido por uma ONG, Criar Brasil, e a gente coloca esse conteúdo gratuitamente no portal para que ele seja exatamente baixado e utilizado pelas rádios comunitárias, né? Um conteúdo gerado no Rio de Janeiro que é de interesse muitas vezes nacional. E eu acho que cada vez mais você tem esses projetos, você tem incubadoras de emissoras, emissoras pessoais, né, podcasters, pessoas que fazem rádio em casa e colocam esse conteúdo na internet, distribuem e fazem esse conteúdo circular. Então, cada vez mais a gente vai ter vozes que antes não tinham espaço, não tinham acesso aos meios de comunicação, conseguindo se manifestar graças à mídia sonora via internet. Agora, em relação à questão da Fátima, faltou o nosso querido Paulo Madureira lá para falar sobre o esporte hoje no rádio, que é exatamente a área de pesquisa dele no nosso grupo de pesquisa lá na UERJ.
ele está fazendo esse mapeamento da radiodifusão esportiva, né? Que está vivendo um ponto de inflexão, eu acredito, não sei se o Marco Aurélio vai concordar comigo, ele está divergindo de mim em tudo hoje, mas o fato que a gente tem um ponto de inflexão na narração esportiva hoje, talvez por uma questão geracional, porque tínhamos grandes narradores ao longo da história, até os anos 70, 80, mas a geração que está aí hoje, em grande medida, é uma geração que já está no mercado há 30, 40 anos, né? E que está envelhecendo junto com o seu público. Então a gente tem um desafio hoje no rádio esportivo. Mais no Rio do que em outros lugares. Talvez, Mais no Rio de Janeiro. São Paulo está renovando gente, Rio Grande do Sul também. A gente tem alguns poucos narradores hoje esportivos novos, né? Mais jovens. Sim. Hoje aqui no Rio de Janeiro, Leandro Lacerda, o Bruno Cantarelli. Odilon Júnior. Agora o Maicon Santos está começando aqui numa outra emissora AM, a Grande Rio. Foi ex-aluno querido. E acho que é uma tendência a gente ter essa renovação nos próximos anos, até por essa questão geracional. Agora, fica difícil para a gente hoje, né, entender se o rádio esportivo vai continuar a ter o papel hegemônico que ele teve, né, a ponto de as pessoas tirarem o som da TV para ouvir a narração do rádio, que sempre foi muito superior, né? Não sei se isso vai continuar acontecendo nos próximos anos. Vou passar aqui rapidamente então para a Cíntia. Faltou uma questão, talvez a Cíntia queira falar sobre ela, que é como incentivar as crianças a também ouvirem rádio. Será que a gente precisa de uma programação voltada para o público infantil? Uma rádio MEC AM tem algumas experiências nesse sentido. O que você acha, Cíntia? Sabe o que me lembrou? As narrações infantis de Walter Benjamin, que eram bem interessantes. Sim. Chamavam bem a atenção das crianças, eram fantásticas. Acho que falta isso no rádio. Conteúdo de qualidade para criança, voltado mesmo para criança, porque as narrações de Walter Benjamin no rádio eram fantásticas e levava a criança realmente para o universo dela, transportava a criança, fazia ela sair daquele universo que ela estava ali ouvindo rádio e mexia com o imaginário da criança. Acho que é isso que falta no rádio. E acrescentando uma coisa que você me perguntou, e eu acho que não respondi, foi sobre a questão das rádios religiosas, sobre a questão mercadológica. Realmente, a maioria utiliza financiamento coletivo, o que eu acho que até que seria uma alternativa para as rádios atualmente, né? Que muitas passam por crise, eu acho que também seria uma alternativa. Por exemplo, a Rádio Catedral, 70% do orçamento da Rádio Catedral vem dos amigos da rádio, entendeu? Então acho que seria uma alternativa para as rádios atualmente passarem pela crise, né? De repente seria uma reinvenção da rádio através do financiamento coletivo. Se reinventar utilizando uma estratégia já antiga, né? Isso. Marco Aurélio. É um desafio, é uma ótima ideia, só que ela é um desafio enorme numa sociedade em que se criou a ideia de que você comprando o aparelho, você já está fazendo a sua parte, comprei, paguei, não preciso mais pagar nada. É necessária, é válida a ideia, ela é sustentáculo para uma rádio comunitária bem gerida. Existe uma crise aí, entra minha pesquisa que vai ser essa, é uma grande crise de gestão nas emissoras comunitárias associada a uma crise de protagonismo político. Vai ser o meu trabalho de mestrado na UF, graças a Deus, e que bom, podendo também compartilhar um pouco disso nas quartas-feiras na UERJ. Há uma crise que é realmente ligada à capacitação para pensar essa rádio comunitária, inclusive nessa ideia que você propõe. Um abraço ao Tito, que a Alessandra Rittenkauf trouxe aqui pra gente, pra Fátima também, muito obrigado aí pelo carinho. Acredito eu que a resposta da Fátima já foi dada, não preciso ser repetitivo. Quanto ao Tito, olha, Tito, sob pena de ser acusado de ser mais tagarela do que já sou, né? Eu não vou nem entrar em detalhes sobre as histórias vitoriosas e maravilhosas que o rádio tem de mudanças de uma sociedade. Só para não dizer nenhuma, uma rádio Quelele na Guiné-Bissau curou cólera. Só isso, era um dos casos mais graves de cólera na humanidade, reconhecido inclusive por órgãos das Nações Unidas, como o Unicef, Unesco, cólera gravíssima entre crianças, adultos. É uma rádio da periferia da cidade de Bissau, que é a capital. Eu estive lá dando um treinamento em 2006, eu e a Denise Viola, nossa colega aqui, e a própria ONU reconhece que foi a rádio, através de campanhas de conscientização, que mudou aquele cenário. Então,
Tito, você contou histórias muito legais. Existem tantas e tantas outras, né? Tem um livro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias que fala 20 histórias vitoriosas de rádio apaixonados. É um livro em francês, mas, se eu não me engano, já existe a tradução para o espanhol. Para o português ainda não. Então, assim, não existe. Claro que eu sou suspeito para falar, de novo, estou falando sobre uma paixão, mas não conheço meio de comunicação que tenha tantas histórias de mudanças sociais provocadas por este meio de comunicação atuando numa determinada comunidade ou numa determinada região, quanto o rádio, né? Do padre Joaquim Salcedo na Colômbia, das histórias vitoriosas do MEB e tantas outras. Então, Tito, histórias boas não faltam. Bom, e para completar nesse bloco, quando a gente fala de infância, bom, aqui na EBC, e é muito mágico isso, porque é papel da Radiodifusão Pública, nós temos transmitido inclusive nas duas emissoras, na Rádio Nacional e na Rádio MEC, a faixa infantil nos sábados de manhã. Quer dizer, o sábado pela manhã é dedicado tanto na Rádio MEC AM quanto na Nacional à criançada. Saudoso Zé Zuca, que faleceu em 29 de maio do ano passado, nos deixou um legado espetacular, né? Uma equipe com a Rádio Maluca, com outros programas, Estação Brincadeira e tantos outros programas que são transmitidos aqui nos sábados de manhã na MEC e na Nacional, que são legado desta viagem gostosa com as crianças. Por que não dá certo? Sempre me falam por que muitas vezes a audiência não vem. Bom, em parte porque a concorrência agora é enorme. É aquilo que eu falei no início. O que mudou não foi que o rádio caiu de qualidade. O que mudou foi que a concorrência agora é imensa. A gente concorre com, né, a história do horóscopo. Por que antigamente todo mundo ouvia horóscopo no rádio, hoje em dia não é tão atrativo? Ora, o sujeito agora abre no Facebook dele, acha o horóscopo, na internet acha... Faz um mapa inteiro na internet. O mapa inteiro. Então, as ofertas não queriam tanto, não defendiam tanto. Essas mesmas pessoas que se queixam das empresas são as mesmas que diziam que defendiam a livre concorrência. A livre concorrência, só que não havia livre concorrência. Você havia um limite aqui no Rio até os anos 90, só existiam umas 21 emissoras AM, 22 FM, ponto. Né? Então, parava por aí. Esse é o limite. Eu estou sinalizando aqui para o Marco Aurélio que a gente discutindo hoje o rádio, e um dos grandes desafios do rádio é lidar com o tempo quando a gente tem tanta coisa assim para falar. E o tempo que me sobra é de agradecer realmente, é para agradecer a participação de vocês. Vou começar por ele, Marco Aurélio, jornalista, radialista e professor, apresentador do programa diário Todas as Vozes da Rádio MEC AM. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Dylan. Agradeço também a participação da Cíntia Ribeiro, jornalista, mestranda em comunicação social pela UERJ. Obrigado, Cíntia. Obrigada, Dylan. Agradeço, por último, ao Marcelo Kishinevski, que é coordenador do curso de jornalismo, professor do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ e daqui a pouco vai ser professor também do Marco Aurélio. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Dylan, um prazer estar aqui na Rádio Nacional falando mais uma vez. O tempo passa voando, né, quando a gente está aqui. E agradeço a participação também de vocês que tomaram um lugar na nossa mesa de debate, a Fátima, o Tito Mineiro e também o Leandro. O programa fica por aqui, voltamos amanhã às 10 horas da manhã ao vivo e vamos falar sobre as imunoterapias, as terapias utilizando o sangue. Tem pesquisas promissoras até para a cura do câncer. Agora você fica na companhia do Alô Daisy. Aliás, vem o Nacional Informa e na sequência o programa Alô Daisy. Até logo. Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.